Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Testemunhar sobre a Bíblia. A Bíblia é chamada de os livros dos livros. Não é um livro comum, mas a maioria das pessoas não conhece. A Bíblia é o livro mais caro e o mais barato que tem. Por quê? Porque uma antiguidade, uma Bíblia vendida como antiguidade, pega um preço enorme. Mas produzida em série, barateia o custo, ela não é cara. A Bíblia foi produzida entre 1500 a 1600 anos por 40 homens que Deus chamou. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro sagrado. Falar sobre ela é uma coisa fantástica. E a maioria da nova geração não conhece a Bíblia. Por isso é que nós devemos testemunhar sobre a Bíblia. Por exemplo, imagina que alguém vai fazer uma Bíblia. Eles contratam 40 homens para escrever sobre Deus. Aí o dia que ele juntar o testemunho desses 40 homens, ele vai ter uma miscelânea. Por quê? Porque cada pessoa fala de Deus à sua maneira. Vai ter 40 deuses. Agora, a Bíblia todinha, feita por homens que nem se conheceram. Alguns não se conheceram. Em 3 línguas diferentes, em 1500 a 1600 anos, produzindo a Bíblia. E ela é toda cristocêntrica. Ela tem Cristo como centro de tudo. Agora, tem um monte de gente que não sabe nada disso. Tem gente que despreza o livro. Mas é um livro que tem um conteúdo, por alguns é chamado de um manual do fabricante. Como? Que explicação o ser humano vai dar se um dia ele for convocado até o trono de Deus e ele perguntar, por que você não leu a Bíblia? Não tem explicação, não é? E a própria Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 1, que todo mundo vai ficar indesculpável. Eu sinto muito, Senhor, eu não conhecia, não sabia, ninguém me falou. Falou, como não falou? E a criação? A criação testemunha que há um Criador. Então, todo mundo vai ser inexcusável, a Bíblia diz em Romanos. Conhecer a Bíblia é obrigação de todo mundo conhecer o manual do fabricante. Como que você vai procurar um Deus e não procura na Bíblia? Como que você não conhece a Bíblia e não vai perguntar para quem conhece? Não tem explicação. E as pessoas precisam saber disso. E quem vai falar sobre isso? Nós, eu, você, qualquer cristão que está me ouvindo. É por isso que a Bíblia manda, ide, pregai o Evangelho. Ide, ensinai as nações. É para isso que existe o ide. Falar sobre a Bíblia também é uma das maneiras de propagar o Evangelho, de testemunhar a obra da redenção que Deus criou para salvar a humanidade. Todos nós temos que fazer isso. E isso há tempo e fora de tempo, diz a própria Bíblia. Eu não vou porque Deus não me chamou, não me avisou. Está escrito. É só executar. E se você executar, pode ter certeza, ele vai te ajudar. Inclusive, eu estava vendo um documentário do Mel Gibson, um entrevistador do Mel Gibson, quando ele fez aquela Paixão de Cristo. Diz que coisas sobrenaturais começaram a acontecer no set de filmagem. Por quê? Porque ao se envolver naquele filme A Paixão de Cristo,
ele começou a criar um material profundo que testemunhava aquilo que estava escrito na Bíblia. E daí o sobrenatural entrou em ação, tanto de Deus como das trevas. E ele percebeu, ao fazer o filme, que ele estava entrando num campo diferente. Porque começaram a acontecer fatos sobrenaturais vindo da luz e fatos sobrenaturais vindo das trevas. Quando você começa a propagar o Evangelho de Jesus Cristo de alguma maneira, a propagar a mensagem da Bíblia Sagrada, coisas vão acontecer. Pessoas vão se converter. Deus vai salvar almas. Deus vai salvar vidas. Haverá uma resposta do céu, mas também haverá uma resposta do inferno. Você vai começar a conviver com coisas sobrenaturais. Eu convivo a minha vida toda, desde 26 anos. Desde que eu me converti. Desde que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Desde que eu falo desse livro, eu tenho convivido com a sobrenatural. É Deus salvando almas e o diabo querendo me impedir de fazer. É luta, mas é uma guerra espiritual. É a guerra do bem contra o mal. E esse livro aqui é fundamental, viu? É fundamental. Porque, baseado nesse livro aqui, nós podemos alcançar a vida eterna. Vida eterna. Tem uma vida eterna aguardando por você. Tem uma vida eterna aguardando por mim. Nós podemos ser salvos. E esse livro aqui é que explica tudo. Explica tudo. Divulgar esse livro faz parte. É o que devemos fazer. Testemunhar do livro.